Oi galera, nós somos Yas e João da Além da Rota e hoje nós vamos responder 12 perguntas para 12 meses morando aqui em Portugal. Bora lá? Ontem a gente completou um ano morando aqui em Portugal e para comemorar a gente resolveu fazer um vídeo diferente. A gente abriu uma caixinha de perguntas lá no Instagram, pedindo para os nossos seguidores mandar dúvidas, perguntas sobre esse nosso um ano morando aqui. Inclusive, se você não segue, essa é a oportunidade para você estar seguindo a gente no Instagram. Por lá a gente posta mais dos bastidores, da vida real, enfim, das nossas mudanças com mais detalhes, né? Então fica aí o convite para você seguir a gente no Instagram. A intenção desse vídeo é trazer um pouco mais de como foi a nossa experiência morando um ano aqui. Nós já fizemos alguma coisa parecida, se vocês procurarem aqui no perfil, tem um vídeo, né, comparando a nossa opinião com relação à Austrália, com relação aqui, mas eu acho que a gente estava morando há 6 meses aqui, se eu não me engano. E, enfim, cada experiência é única, a gente sempre fala isso nos vídeos, mas a gente quer trazer um pouco de como foi a nossa mudança, o porquê que a gente veio, enfim, várias perguntas e coisas que surgem de quem tá aí do outro lado e que talvez possa ajudar quem tá vindo a ter um parâmetro, né, de como é, porque por mais que cada um vai viver vai ter uma vivência, é legal de saber, né, o que pode esperar, o que é mais comum, enfim, foi essa a intenção. Então, para isso a gente separou 12 perguntas, uma para cada mês e bora para responder elas agora. Já tô aqui com o nosso chazinho, uma aguinha, de vez em quando pode ser que vocês vão ouvir um latido, porque a gente tá num parque num domingo de manhã. Ainda mais depois de 7 dias seguidos de chuva, né? Então abriu bem no domingo, agora tá aproveitando. Mas bora lá, as perguntas estão aqui e a gente vai ler e responder. É importante falar que a gente obviamente viu as perguntas, mas a gente não discutiu sobre antes, então vai ser algo no freestyle, vai ser respondido na hora mesmo, então vai ser bem verídico. Pode ser que as opiniões se divergem entre si, ou a gente tem opinião parecida, vamos ver. Divergem. E a primeira pergunta é, vocês tiveram muito contato com brasileiros por aí? Se a gente teve muito contato com brasileiro, eu diria que muito mais com brasileiros do que portugueses. É bem difícil a gente ficar comparando também, né? Mas é quase impossível não comparar a nossa vivência de ter morado em outro país e agora em Portugal, né? É incomparável o quanto a gente convive, né? Aqui é muito comum ter brasileiros. Eu trabalhei em lugar que só tinha brasileiro praticamente, assim. Realmente a inserção dos brasileiros aqui é muito maior, tem muito mais no mercado de trabalho, enfim, é bem diferente. A gente tem muito contato, o que não é ruim pra gente, né? A gente gosta. A gente não tem problema com isso, porque é a nossa cultura, da onde a gente veio, então é bom ter essa proximidade, a gente se sente mais como se fosse em casa mesmo aqui, por isso, né? Um dos motivos que a adaptação aqui é muito mais fácil. Respondendo diretamente, sim, a gente tem muito contato com brasileiros aqui. E a segunda pergunta é, vocês morariam em outra cidade aí em Portugal e Benfica ou Porto? Eu coloquei juntas porque Benfica é de Lisboa e Porto é aqui onde a gente mora, né? E eu coloquei essas perguntas juntas porque eu acho que são as cidades mais comuns dos brasileiros imigrarem, inicialmente assim, para Lisboa ou para o Porto. Pelo que a gente vivenciou das duas, né? A gente foi algumas vezes para Lisboa como turismo só. A gente prefere muito mais o Porto. A gente sentiu que aqui é uma cidade mais aconchegante, assim, ela é menor, tem tudo muito perto, e Lisboa já é uma cidade muito grande, as coisas são mais longe, é uma metrópole muito maior, então a gente sentiu uma sensação de acolhimento um mesmo, acolhimento né? melhor aqui no Porto, né? Mas pensando em cidades menores, assim, tem muita gente que fala muito bem de Braga, algumas outras cidades também. E assim, a gente visitou algumas, né? Inclusive no Instagram. E aqui no YouTube também tem uma playlist, É verdade. Né? A gente postou bastante sobre as nossas viagens, a gente conheceu várias cidadezinhas menores, que inclusive é uma dica e bastante brasileiros escolhem por morar nessas cidades menores, porque costuma ser mais barato do que morar no Porto ou em Lisboa, né? Questão de aluguel e tudo mais. Mas das cidades que a gente visitou, não teve nenhuma que a gente amou do tipo assim, nossa, a gente moraria aqui, né? Eu acho que realmente é só o Porto. Não sei muito explicar o motivo específico, assim. É uma cidade muito gostosa de morar. Tô vindo pra cá pra entender e todo mundo que a gente ouviu, né, falar sobre o Porto tem essa sensação também. A gente é bem fã do Portinho. Tá, pergunta número 3. Qual é o lugar preferido de vocês? Ela não abrangeu aqui se é Portugal inteiro, não especificou, na verdade, se é Portugal inteiro ou do Porto, né? Eu acho que a gente pode responder os dois. Os dois. Como a gente acabou de falar, de Portugal, a nossa cidade preferida é Porto. Se fosse para escolher para morar e tal, para turismo, seria isso. Mas se eu puder dizer mais um, eu acho que eu citaria o Vale do Rio Douro. É o último vídeo do canal, inclusive, e foi uma experiência que eu amei muito. A paisagem é assim,
todo mundo falava muito bem, mas quando a gente chegou lá eu fiquei assim, caraca, é muito lindo aquele lugar. Acho que o Vale do Rio Douro e o Porto são meus lugares preferidos aqui de Portugal. Eu concordo, eu acho que a gente não ter conhecido o Algarve, que todo mundo fala muito bem, é uma região mais praiana, eu acho que pesa um pouco, a gente não tem essa opinião, né? Mas por enquanto eu concordo. E respondendo a essa pergunta com uma questão de ser no Porto mesmo, nosso lugar preferido na cidade aqui, eu acho que eu falaria que é a região da Ribeira ali, que fica o Cais da Ribeira, tem a Ponte Dom Luís, tem o bairrinho ali do Centro Histórico, eu acho que é a região mais bonita, mais aconchegante, mais o Porto mesmo, assim. Então vamos agora à pergunta número 4. É tranquilo encontrar oportunidades de trabalho? Essa questão pra gente é difícil de responder, assim, porque acho que a gente não é um parâmetro muito comum. Como a gente falou no início, nós tivemos o acolhimento ali de amigos, então tanto eu quanto o João já tínhamos conhecidos aqui e que nos salvaram muito dessa questão de sair procurando o primeiro emprego. Então, não é uma base, não é como alguém que chega e não conhece... Do zero, né? Que não conhece ninguém e vai procurar do zero. Então, nós não somos parâmetros. Mas falando um pouco da parte da procura, se a gente não tivesse essa ajuda, a gente aplicou também a vaga para outros lugares, caso não desse certo essas oportunidades que a gente tinha previamente. E as respostas eu acho que não foram tão animadoras assim, né? Se a gente dependesse disso, talvez as coisas estivessem um pouco diferentes hoje, porque a gente aplicou para vários lugares, foram poucas respostas e pelo que a gente vê na internet, muita gente está tendo dificuldade sim para procurar emprego, para achar um emprego, na verdade, né? Aqui, tipo, eu acho que eu recebi uma resposta quando eu já tinha começado a trabalhar com ela. É uma coisa que eu já falei no outro vídeo também, é que aqui eu acredito que é mais fácil você trabalhar na sua área do que, por exemplo, em outro país. Como a gente tem essa proximidade, Brasil e Portugal, acho que eles tendem a aceitar mais. Por exemplo, eu sou fisioterapeuta, consegui trabalhar na área. Em outras áreas também é mais assim, a gente conhece engenheiros que trabalham na área, é diferente em outros países. Então, se for trabalhar na área mais específica, você consegue oportunidades, mas trabalhos mais generalistas assim, como eu trabalhei na Austrália, por exemplo, em cozinha, aqui eu também tentei aplicar e recebi muito menos respostas, né? Talvez a demanda de procura seja muito maior do que a quantidade de ofertas, né? Então, com base na nossa experiência breve e de ouvir amigos muito próximos que inclusive estão procurando neste momento, assim, as respostas são mais lentas, mas talvez mais promissoras. Eu diria que isso. É uma boa resposta. A pergunta número 5 é muito polêmica. Qual que é o melhor pastel de nata de Portugal? Muito polêmica. Pra gente, acho que a gente tem um empate, assim, tem o pastel de Belém, que é o original, né? Lá em Lisboa. Lá em Lisboa, mas a pergunta foi pastel de nata, então acho que eu não respondi pastel de nata. O nosso preferido é a Castro, né? A gente, mais uma vez, falando dela sem receber um centavo. Parece muito que é publicidade, mas mesmo não é, fala poderia muito ser, deles. mas não é. Castro, nota, gente. A próxima pergunta é tudo sobre a AIMA, mas eu acho que a gente selecionou porque tem um teor de importância para quem vem imigrar. E a gente postou um vídeo sobre isso, né? Sobre o visto que a gente veio para cá, para Portugal. Foi um vídeo que bastante gente chegou no canal por isso. Até botei lá no vídeo depois que atualizaram as leis, então não é para se basear muito por ele, é mais a nossa experiência como foi. Mas eu entendo que muita gente chegou no canal por conta desse vídeo, então eu acho que até por isso pode estar essa pergunta aqui. Mas contextualizando, para quem não sabe, a AIMA é um órgão do governo que cuida das imigrações aqui. Sinceramente, colocou essa pergunta para meio que cortar essa relação que a gente tem no canal com essa questão de imigração, porque não é o nosso foco, que a gente quer focar mais em viagens. Então, desculpa, a gente não pode ajudar muito sobre isso, mas uma dica que eu posso dar sobre a EMA é ter paciência. Eles estão tentando agilizar as coisas agora, mas é daquele jeito que a gente sabe que demora, é no tempo deles, dá um estresse, mas enfim. Pergunta número 7. Por que escolheram Portugal? Então, é uma pergunta que até os portugueses fazem pra gente quando a gente fala que morou na Austrália previamente e tudo. A gente fala que saiu da Austrália não foi uma coisa que a gente queria estar lá mais tempo, talvez até agora, mas acabou o nosso visto. A gente não queria voltar pro Brasil ainda e Portugal, como a gente falou antes, é um dos caminhos mais fáceis, mais óbvios para um brasileiro emigrar. Foi o que a gente escolheu no momento, né? Após a Austrália. Mas eu acho que mais do que para não parecer que a gente não queria e viemos porque era o que tinha. Não foi isso também, né? Antes de escolher Portugal, a gente também cogitou outras regiões da Europa. Nossa intenção sempre foi criar experiências, vivenciar, e aqui a gente viu como uma boa porta de entrada para viajar pela Europa e conhecer mais um continente, né? Assim como na Austrália, a nossa meta aqui era trabalhar, ganhando em uma moeda forte, que aqui é o euro, né? Ainda mais forte que o dólar australiano, para poder viajar. E é o que a gente tem feito. A gente, claro, economiza, paga nossas contas aqui, mas sempre busca... super bem suado.
Mas a gente sempre busca viajar, então já viajamos algumas vezes aqui, por exemplo, para a Espanha, para Marrocos, tem vídeo de tudo aqui no canal sobre isso. Tem mais viagens vindo por aí, então nosso foco é mais esse, assim, né, de conhecer a Europa tendo uma base aqui em Portugal. Então vamos lá para a pergunta 8 agora. Na verdade tem 3 em uma, né? Mas elas têm toda a mesma ideia, o mesmo contexto. Como é a receptividade dos portugueses para imigrantes que vão para morar nesse ano? Como foi mudando a receptividade dos portugueses com vocês? E como foi o tratamento dos portugueses com vocês? Se adaptaram fácil quanto a isso? Polêmico. Polêmica, divergem opiniões, né? Mas felizmente no nosso caso, a gente nunca sofreu nenhum caso de discriminação diretamente, nenhum caso de xenofobia mesmo, né? Nada diretamente, nada pessoalmente. Não caia de novo, pelo amor de Deus. Vai cair. Caiu. Mas então, voltando, como eu estava falando, a gente não sofreu nenhum caso diretamente. Eu, por exemplo, trabalho com idosos, então tenho contato com muitos portugueses. Nunca tive nenhum caso de me tratar diferente por ser brasileiro, sempre me trataram muito bem. Trabalhei já no clube de futebol, que foi a mesma coisa, me acolheram muito bem. O que eles me dizem assim diretamente? É o que eles não gostam dos brasileiros às vezes, né? É os que vêm pra cá pra fazer baderna, fazer bagunça, que não querem trabalhar, que, sei lá, só vêm pra ganhar subsídio do governo, que incomoda muito isso, eles realmente têm esses casos, né? Mas eu acho que é algo que não dá para deixar de citar também, aqui no nosso caso. A gente é um pouco privilegiado, né? Nós somos brancos, muitas vezes eles nem sabem se a gente é português ou brasileiro, não levando isso como uma coisa boa, a gente tem orgulho de ser brasileiro, deixar isso claro. Mas a gente sabe que estamos em lugar de privilégio, então... Tanto pela nossa cor, tanto pelas profissões, pelo que a gente faz aqui. A gente nunca sofreu diretamente, mas a gente sabe o que acontece, não é pouco, muita gente reclama disso e é uma coisa diária. Eu já vi acontecer parcialmente num tom de brincadeira, são umas piadinhas de vez em quando que tem um teor meio de alfinetar, né? Eu ia complementar a fala do João exatamente isso, assim, a gente nunca sofreu diretamente algo que realmente nos ofendeu a ponto de, meu Deus, sofremos xenofobia aqui em Portugal. Mas sim, já aconteceu mais do que uma vez de piadinhas. Pra quem acompanha a gente no Instagram sabe que eu tenho mudado de trabalho, que antes eu era auxiliar de dentista, né? E passei a trabalhar agora com trabalho remoto, que eu faço ligações, e, enfim, tava trabalhando com o público de Portugal. E aí, na própria ligação, o João tava em casa, ele me ouviu, mas um português atendeu e falou: então tu és brasileira, e não sei o que, e foi levando pra um tom. Não dei muita, né, se eu tivesse talvez dado corda, talvez ali acontecesse, né? Mas tem esse tom, assim, sabe? Tem alguma piadinha, algum outro comentário. E já aconteceu diversas vezes, principalmente na internet. A internet é um mundo à parte, né? Um caso à parte, que as pessoas ali falam o que querem, né? Então a gente posta muitos vídeos aqui sobre Portugal e mesmo falando bem de Portugal, a gente tá aqui mostrando as coisas boas. Na internet não tem filtro, não tem... Eles estão protegidos pela tela, então falam o que querem, destilam muito ódio, assim, de uma maneira desenfreada, né? Mas dessa forma, bem diretamente, só aconteceu na internet. Pessoalmente, a gente sempre teve muitas experiências boas. A gente sabe que tem uma barreira. Também a gente não pode se enganar. Tipo assim, a gente percebe que tem uma barreira ali. Nós mesmos criamos essa barreira e, independente se são portugueses, outra nacionalidade, a gente se dá muito melhor com brasileiros. O primeiro contato, quando vê brasileiro, tipo, brasileiro. Aqui em Portugal até é menor, né? Essa coisa de se ver brasileiro, porque é muito comum. Mas eu lembro que na Austrália, quando a gente via, era tipo assim, fez uma amizade instantânea quase, assim, quando você encontrava brasileiros. Mas tirando isso, as nossas experiências em trabalho e tal, sempre foram boas. Mas eu acho que não é o comum. O mais comum, infelizmente, é o que a gente ouve por aí e a gente sabe que é uma realidade. Bora para a próxima, para não pesar esse clima? Próxima pergunta. Tá, essa pergunta é mais, talvez mais pra mim do que pra você, né? Por quê? Coração de pedra, de gelo? De gelo. Não, mas eu sempre sinto mais falta. Mas a pergunta é, fora a família, o que mais sentem falta do Brasil? E também querem saber se estamos com muitas saudades do Brasil. Eu acho que dessa vez foi mais fácil essa questão. A gente já acho que foi criando uma casquinha, tá cada vez sendo um pouco mais tranquilo. E por Portugal ter muita semelhança com o Brasil, a gente vai em mercado normal e encontra produtos brasileiros. Vende pão de queijo no mercado. Paga em euro, mas tá pelo menos, né? Paga em euro, paga bem mais caro, mas você tem muito mais acesso. Existe padaria. Tipo, eu tô citando comidas, porque assim, só quem mora fora entende o que é sentir falta do pão de queijo, um pão francês. Cara, você sente falta. Você sente falta de coisas comuns, que no Brasil é tipo normal. Passar aqui, pegar um pão francês e ir pra casa tomar um café. E aqui a gente não sentiu isso, né? A gente, na primeira semana, já encontrei sonho de valsa, que é o meu chocolate preferido do Brasil. Aqui eu já encontrei na primeira semana, então realmente nessa questão de alimentação
não sentimos falta de basicamente nada, até porque a culinária portuguesa em si também é muito boa, né? Mas o que a gente sente falta mesmo, realmente algo que não dá para mudar é família e amigos, né? E isso em qualquer lugar do mundo. É. Então, perguntou fora isso, mas não tem como tirar. Eu acho que é o que mais a gente sente falta hoje. Porque de resto, sinceramente, eu não consigo pensar algo que eu sinto muita falta do Brasil. Pra mim se mantém as coisas básicas, assim. Clima. É. Eu amo o clima do Brasil e da nossa região. região do Brasil especificamente, né? Verdade. Clima pra mim é disparado, o clima do Brasil é o melhor. Além disso, eu acho que nada, assim, é basicamente isso. Tirando o que não pode falar, que é família e amigos, e comida a gente falou que aqui fica na mesma, acho que o clima é a maior diferença que a gente sente falta, assim, né? E aí, por consequência, todo o resto que envolve o clima, né? Tipo, Tá na praia com os amigos, tá na praia com as famílias, tá na praia com a família, tá na praia com os amigos. E respondendo se a gente tá com saudade do Brasil em si, pra mim, eu fui esse ano ainda, né? Yasmin já não foi esse ano, então pra mim é diferente. Eu realmente não tô com saudade de, tenho que ir pro Brasil agora, esse ano. Mas eu acho que pra ti já seria diferente, né? Eu acho que não tô assim morrendo como quando deu um ano na Austrália tava mais, mas também porque a gente sabe quem tá vindo por aqui, né? Isso faz Eu diferença. acho que isso faz diferença no mindset. A gente vai receber visitas, fica aí, tá chegando amanhã, inclusive, uma delas. E aqui é muito mais fácil a gente ir pro Brasil, né? É caro, custa dinheiro, claro. Mas a gente vê que é mais possível. Quando a gente estava lá na Austrália, isolado do mundo, a gente não tinha previsão de quando ir. Então, isso é diferente também. A verdade é que a cabeça muda tudo, sabe? A forma como você enxerga. Tipo, lá a gente via uma distância muito grande, então tudo que relacionava ao Brasil era, meu Deus, vai demorar muito pra eu ter isso de volta. E aqui você tem uma falsa, ou não, né? Uma sensação de que você tem um acesso muito mais fácil. Isso... A tudo do Brasil, né? Eu acho que por enquanto não estamos assim. Acho que, sei lá, é um sentimento de sempre vamos querer estar no Brasil ao mesmo tempo que aqui, então... Diferente do que a gente respondesse isso no nosso ano na Austrália, né? Certamente. A gente ia falar, meu Deus, Brasil, tem que ir pro Brasil. Depois dessa, vamos pra próxima. Que é o seguinte, pensam em criar raízes aí agora? Se nós pensamos em criar raízes aqui, eu dei um breve spoiler antes, quando eu tava citando sobre a nossa intenção quando a gente veio. E desde o início, eu vou responder por nós, porque isso é uma opinião. A gente conversa, né? A gente sempre fala, tanto na Austrália quanto em Portugal, quando a gente saiu do Brasil em 2023, a nossa intenção nunca foi escolher um país para criar raízes. A gente não tem a intenção, e a gente sempre falou que isso pode mudar no caminho, porque as coisas mudam, mas até agora não mudou. Até agora não mudou. A gente não se vê, assim, por mais que tenha muita semelhança aqui, eu acho que criar raízes não é o que a gente quer agora, nem no Brasil e nem aqui, mas num geral envolve muita coisa que pra nós aqui não rola, assim, sabe? Nossa ideia sempre foi voltar pro Brasil, né? Numa realidade diferente do que a gente tinha antes de sair. Mas é isso, eu acho que a nossa intenção sempre foi trabalhar num lugar pra ganhar uma moeda forte e voltar pro Brasil numa realidade diferente. Mas a gente se vê criando raízes no Brasil. Então... Penúltima pergunta agora, número 11. Qual o maior aprendizado desse um ano? Essa é a pergunta mais... A gente vai não pensar preparado. um pouquinho agora. O maior aprendizado desse um ano de Portugal? Assim, a gente teve um ano bem à parte, assim, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tá um ano aqui, faz um ano que a gente criou o perfil, né? E mesmo sendo um perfil pequeno, demandou muito tempo, né? A gente tá crescendo ainda é um perfil pequeno, mas a gente tem grandes ambições, então a gente tá trabalhando todo dia, todo fim de semana, durante as folgas, a gente tá focando no perfil, né? Inclusive hoje é um domingo. É um domingo de manhã. O primeiro domingo de sol depois de 7 dias de chuva e a gente tá aqui. Mas a gente tá fazendo isso com muito gosto e o que eu quero dizer com isso, por que eu tô citando, né? Foi um ano que por muitas vezes a gente não aproveitou o processo, a gente tá sempre visando o que vai vir depois, tem muita coisa acontecendo sempre, a gente tá sempre visando o futuro, né? Então é um aprendizado que a gente tá passando ainda, que a gente precisa, a gente fala sobre isso, de aproveitar mais o momento, aproveitar esse processo de crescimento do canal, aproveitar a nossa estadia aqui em Portugal, que a gente sabe que é passageira, mas é algo que a gente tem que aproveitar e muitas vezes a gente não tem feito isso. Mas é um aprendizado que a gente está passando ainda, mas eu acho que ao mesmo tempo é o maior de todos que a gente pode tirar dessa estadia aqui, né? Mais os problemas técnicos, o aprendizado desse ano é não esquecer o GoPro para gravar. Talvez vocês vejam uma diferença na qualidade do vídeo nesse finalzinho, porque agora mudamos o celular. E o meu celular tá ficando sem memória. E a gente tá tendo muito problema com isso. Voltando, eu acho que eu concordo plenamente com a opinião do João. Parece nada original, né? Porque era para os dois ter opiniões, mas eu fiquei refletindo enquanto dava os problemas técnicos também. E eu acho que esse é o aprendizado que eu quero levar pessoalmente e profissionalmente. A gente encara isso como uma profissão, então
Estamos aqui num domingo que teoricamente iremos estar descansando, mas a gente está trabalhando. Para nós é um trabalho e é um trabalho que une uma paixão com a parte profissional e esse é o caminho que a gente está tentando seguir. Mas mais do que visando o futuro, a gente tem que aproveitar esse processo, sabe? Muitas vezes a gente esquece de viver o agora, sabe? A gente não tem que estar pensando lá na frente o que vai ser, o que não sei o que. A gente tem que aproveitar que a gente tá aqui hoje. Mas ao mesmo tempo a gente aproveitou muito, né? Tem aproveitado muito aqui, aproveitado as viagens, viajamos bastante, então... Eu já vou, acho que linkar com a próxima pergunta, porque é a mesma linha de raciocínio, assim. A próxima e última pergunta que a gente escolheu é se valeu a pena a vinda para Portugal. E eu acho que o que você ia dizer era exatamente isso, assim, sobre... Ao mesmo tempo que a gente aproveitou muito aqui, né? Então, sem dúvidas, valeu muito a pena a nossa escolha. A gente não se arrepende nem um pouco de ter vindo para Portugal. Se a gente fosse embora amanhã, a gente iria embora feliz já do que fez aqui, do que viveu, do que aproveitou. Tem coisas para conhecer ainda, que a gente vai tentar, né? Mas não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos como é que vai ser, ainda o nosso... Ninguém perguntou do futuro, então acho que a gente pode abrir um pouco essa parte final do vídeo para falar isso, né? A gente está planejando algumas mudanças, vocês vão acompanhar tanto na forma como a gente traz o conteúdo, quanto o nosso estilo de vida, algumas coisas vão acontecer, esse é o spoiler que a gente pode dar, mas eu acho que tem tudo a ver com o nosso aprendizado, se valeu a pena e com o futuro é que valeu muito a pena, a gente não se arrepende, mais uma vez a gente amou o nosso ano aqui, tem aproveitado ao máximo como se fosse acabar brevemente e acho que é isso, basicamente valeu muito a pena mesmo, é um país muito gostoso de conhecer, de turistar, de comer, de viver. A gente sempre fala entre nós aqui que é diferente essa vinda para Portugal, porque para nós não teve um processo, assim, bastante gente no início mandava perguntas, ai, como tá sendo a adaptação, A sensação que dá é que a gente já chegou muito adaptado, talvez pelo contexto de ter amigos aqui, enfim. Por ter ido para um país tão diferente antes e ter que se adaptar a isso, aqui foi muito mais fácil, então... Mas... É isso, valeu muito a pena mesmo e o aprendizado foi esse, aproveitar o agora, estamos felizes e ansiosos, apesar de pensar no agora, também ansiosos no que está por vir. Mas é isso, as 12 perguntas estão respondidas. Se você tiver mais alguma, deixa nos comentários aqui, para quem sabe um futuro vídeo, a gente responder no Instagram. De novo, vai seguir a gente lá, né? Lá a gente vai postar bastante agora das visitas que estão vindo também, a gente vai trazer aqui pro YouTube. Esperamos que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais da nossa experiência desse um ano aqui de Portugal, como imigrantes. E quem veio do Instagram, viu essas perguntas serem respondidas, espero que a gente tenha alcançado as expectativas com as respostas. Né? Foi, como a gente falou, foi algo que a gente foi conversando durante o vídeo mesmo, né? A gente não tinha planejado nada antes. Tiveram muitas intercorrências, como puderam ver, mas tá aqui, conseguimos entregar o vídeo para vocês. E a gente convida mais uma vez também, se você quiser se tornar membro e apoiar o nosso canal, o nosso trabalho. Nessa nova fase. Nessa nova fase que está por vir. Ficaríamos muito felizes de ter vocês com a gente. Como é algo que está começando ainda, a gente não tem nada muito elaborado, mas a gente pretende fazer talvez um grupo, quando tiver uma comunidade maior, postar vídeos mais antecedentes. Então é algo que a gente está planejando que vai ficar bem legal. Mas é isso aí, dessa vez a gente quis trazer um vídeo um pouquinho diferente do que a gente tem feito, do que a gente costuma fazer sobre as viagens, mas a gente achou que faria todo sentido trazer essa comemoração junto também, né, de quem tá aí acompanhando a gente desde o primeiro minuto do primeiro ano, ou que chegou depois, ou que tá chegando agora. Trazer um pouco mais vocês pro canal, aproximar um pouco mais essa relação entre a gente, que a gente quer muito construir essa comunidade. De quem nos acompanha tanto aqui em Portugal, quanto spoiler do que vem por aí, que a gente já deu um pouquinho, né? Mas então é isso aí, se você chegou até o final do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso não seja inscrito ainda e... até o próximo vídeo! Pausa nas gravações. Um amigo.